que esse é o paradoxo do artista, né? Entre fazer o que ele quer e fazer aquilo que agrada o público que já conhece e gosta daquilo que o artista faz. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. De todas as bandas daquela levada pós-punk, hardcore, emo-core que tinha nos anos 2000, Yellowcard era a minha favorita. Até porque as letras eram muito mais maduras, né? Os sons, a musicalidade era muito mais elevada do que a maioria das coisas que tinha na época. Então Yellowcard era uma banda que eu gostava demais. Tinham letras ali, refrões que ficavam na cabeça. Um som muito bem tocado, muito bem gravado. Então tinha muita qualidade no som do Yellowcard, que marcou muito ali o início da minha vida adulta. E aí em 2004 foi lançado esta maravilha Unreal Torment. E o que tem a ver Yellowcard com Unreal Torment? É porque eu chegava todas as sextas-feiras, eu tinha um ritual sagrado, assim, eu chegava em casa depois do trabalho, depois da faculdade, eu metia um Yellowcard a milhão, pedia uma pizza e jogava Unreal Torment até os olhos cansarem. Então, pra mim, assim, Yellowcard está muito associado com essa época da minha vida. Meteu um Unreal Torment, e o Unreal Torment aqui foi lançado em 2004, ou no final de 2003, não lembro direito, mas é um jogo que eu joguei durante anos, assim. Eu lembro que quando o Paper Walls do Yellowcard, então não conhece Yellowcard, eu recomendo o disco Paper Walls, é fantástico, eu adoro aquele disco, tirando uma baladinha ali que é meio chatinha que tem no meio, o resto é fantástico, é um disco excelente, dá pra pôr de início ao fim, tem uma quebradeira generalizada, e pra jogar um jogo a milhão também, que é tiroteio o tempo todo, bomba, tiro, nave, quebra tudo, né? Era aquele jogo na época que era acelerado, assim, se tentar jogar hoje é rápido demais até para as coisas que a gente tem hoje em dia, então era uma outra época e fazia parte do meu ritual jogar Unreal Tournament e escutar Yellowcard. Então, ver que eles lançaram uma música nova, assim, aquece os pensamentos da minha adolescência ali, né? Final da adolescência, infância, o que seja, assim, aquele período em que a gente ainda tá se descobrindo como adulto, mas ao mesmo tempo ainda tem uns hobbies e uns hábitos mais adolescentes, né? Mais de entretenimento, assim, a gente não tá muito preocupado com o que vai acontecer no mundo, né? A gente tá mais preocupado em se descobrir e curtir a vida. Então, Unreal Tournament e Yellowcard marcaram muito essa fase que eu gosto demais. Até hoje eu tenho disco. Eu nem tenho computador com disco mais, nem sei como é que se instala um jogo em disco, mas eu guardei a caixa porque é um jogo aí que marcou na minha memória, assim, é um dos meus favoritos de todos os tempos. E regado a Yellowcard, então, pra mim era a combinação perfeita. Então vamos traduzir essa nova música dos caras, né? Quantos anos aí o Yellowcard já não tava nativa e eles finalmente lançaram um som novo, então pra mim é muito legal poder falar deles. E a gente pode começar esse som falando sobre o nome dele, né? Childhood Eyes, os olhos da infância. Então é exatamente como, engraçado como Yellowcard volta com um som que fala os olhos da infância, quando eu acabei de contar uma história que remete ao tempo que eu tinha um olhar mais adolescente, né? Então Yellowcard está muito, não está atrelado à minha infância, mas está atrelado aí à adolescência, numa época em que eu era mais jovem, né? Então também tinha esses olhos um pouquinho mais inocentes, né? Mais ingênuos quanto à vida, né? E aí ele diz na introdução, I found my childhood eyes, am I the only one who ever wonders why love leaves me empty every time, né? Então eu encontrei os olhos da minha infância, será que eu sou o único que se pergunta o porquê? O amor me deixa vazio todas as vezes, né? Então aqui uma decepção amorosa, é uma pena ele ter escolhido esse tema pra música quando eu tenho muito amor pelo Yellowcard, né? Então, pode ser também, né? Eu não sei aqui o resto da letra, mas pode ser também a ideia de ele se dedicar tanto que quando ele ama, ele se esvazia. Pode ser também, né? Mas, de qualquer forma, não é um movimento saudável quando se trata de amor, né? Am I the only one who isn't dead inside? Maybe you're jaded, maybe you're blind. Am I the only one watching with childhood eyes? Tá, interessante. Será que eu sou o único que não está morto por dentro? Tá, então ele tem muito amor para oferecer. Maravilha. Maybe you're jaded, talvez você seja aí alienado. Jaded é uma alienação, né? A pessoa que está desconectada da realidade. Maybe you're blind, talvez você esteja cego, né? E a ideia do jaded também ele foi se alienando, né? Aos poucos essa pessoa foi perdendo uma visão mais prática e acabou se alienando, né? Essa é a ideia do jaded. Am I the only one watching you with childhood eyes, né? Será que eu sou o único que está observando com olhos de criança, né? Com olhos inocentes, talvez. Ou com olhos que ainda têm esperança. Pode ser isso. Ele não deixou
a vida e as coisas que acontecem tirar a esperança. Pode ser uma mensagem positiva. I'm all alone at the altar now, I've got an atheist heart. You swept it under the rug and bailed, yeah, you're a real work of art. Então tá aqui, olha só. Eu estou sozinho agora no altar. Eu tenho um coração ateu. You swept it under the rug and bailed. Você aí jogou para debaixo do tapete e foi embora, né? Caiu fora. Bailed é a ideia de cair fora. Yeah, you're a real work of art. Sim, você é um verdadeiro trabalho de arte, né? Então você é uma peça. Essa é a ideia, né? Então, será que ele foi abandonado ou será que é uma metáfora, né? Mas ficar sozinho no altar, então não tem a noiva. Eu tenho um coração ateísta, então ele não acredita mais, né? Você jogou para debaixo do tapete. Você já foi escondido tudo isso. Você é uma obra de arte, né? Você é uma peça. If only I was the drug you did, stuck in a vein in your arm, then maybe you'd have stuck around just like the addict you are. Olha só, pesada essa letra, hein? De esperança foi para um peso. Interessante, assim, como ele também balança com essas duas coisas, né? Porque Yellowcard sempre foi uma banda esperançosa, assim. As letras nunca foram muito para baixo, assim, né? Pelo menos as que eu lembro, assim. Tem, claro, que tem as dificuldades adolescentes ali e essa coisa de tratar os temas da vivência, mas eu não lembro de ser uma banda, principalmente porque sonoramente não é uma banda depressiva, assim. Então até me espanta, assim, ele tá tratando esse tema, assim, né? If only I was the drug you did. Se eu fosse apenas a droga que você usava. Stuck in a vein in your arm, né? Preso numa veia no seu braço. Then maybe you were stuck around just like the addict you are. Tá, e aí se eu fosse essa droga de escolha dessa pessoa, preso na veia no seu braço, talvez você teria ficado por aqui porque é uma coisa que viciados como você fazem, né? Então, interessante, assim, pesado, né? E aí, claro, né? Stuck a vein in your arm, né? Preso em uma veia no seu braço, é o que faria você stuck around, né? Ficar preso por aqui. Então, tem essa ideia, né? E também essa ideia de prender o outro também já não é muito saudável, né? I'm all alone in the ocean now and you're a light on the shore. I know you think you can hold your breath until I sink to the floor. Então, eu estou todo sozinho no oceano agora e você é uma luz na beira da praia. Interessante. I know you think you can hold your breath until I sink to the floor. Eu sei que você pensa que você consegue segurar aí a sua respiração até eu afundar no fundo do mar, né? Flora, o chão, né? Mas o chão do mar, né? Então, interessante, assim. Claro que tem a Ocean Avenue, clássica música deles, né? E é um disco também. Então, I'm All Alone in the Ocean, não tem como não lembrar da música dos caras, né? Você é uma luz na beira da praia. Eu sei que você pensa que pode segurar a sua respiração até eu afundar, né? Então, aí uma pessoa que está se sentindo sobrecarregada, né? Por essa relação. But if you're trying to wait this out, you're gonna do it alone. There's gotta be something more than this. Some other truth I can know. Então, se você está tentando esperar por isso, né? Esperar até que isso passe, talvez essa tempestade emocional aí, you're gonna do it alone. Você vai fazer isso sozinho. There's gotta be something more than this. Some other truth I can know. Então, tem que existir algo muito mais do que isso, né? Tem que existir mais do que isso que a gente está vivendo. Some other truth I can know. Alguma outra verdade que eu possa saber. Interessante, né? E aí ele diz, né? Eu encontrei os meus olhos infantis. Será que eu sou o único que pergunta por quê? O amor me esvazia. Será que eu sou o único que não morreu por dentro, né? Talvez você se alienou. Talvez você seja cego. Será que eu consigo enxergar com os olhos? Será que eu sou o único que ainda enxerga com os olhos infantis, né? E aí ele diz, I am the love you need, né? Eu sou o amor que você precisa. Então, interessante, assim, né? E até me desaponta um pouco, assim, porque é uma letra ainda presa naquela mesma época que eu escutava Yellowcard, assim, então, claro, né, bandas têm seu público e as pessoas que gostam da banda querem escutar letras no estilo da banda. Então a gente acabou de traduzir Arctic Monkeys, que esse é o paradoxo do artista, né, entre fazer o que ele quer e fazer aquilo que agrada o público que já conhece e gosta daquilo que o artista faz. Então tem essa dualidade que é difícil de lidar, né? Mas como eu sou um admirador de Yellowcard, assim, ver que essa letra ainda é daquela mesma época em que eu escutava eles, confesso que é um pouco desapontante, assim. Mas enfim, é uma banda que eu gosto demais e ver que a ideia de encontrar os olhos inocentes é bom, porque remete à esperança, mas ser o único que ainda observa com olhos infantis dá essa ideia de que ele não cresceu. Dá essa ideia de que ele está preso no passado, assim. Talvez essa seja a intenção da música também, então não dá para julgar, mas
E não é nem um pouco, né? Eu falei decepção, mas não é com o peso da palavra. Nossa, como me decepcionou. A banda é muito boa, a música é muito boa, então só ver a letra que ainda tem esses temas, essa temática sobre algo que eles já escreviam quando tinham 20 e poucos anos. E agora o cara, provavelmente eles regulam de idade comigo, são um pouquinho mais velhos, então ele já deve ter seus 40 e poucos. Ver que eles ainda estão presos nesse método de escrever, né? E querer falar desses temas ainda daquela época, em certa forma me mostra que eles ainda têm algo preso no passado, assim, né? Vendo com uma mente mais da psicologia, dá pra ver que eles não estão talvez se permitindo evoluir, ou também, e claro, né, tudo isso aqui é com muita leveza, assim, eu não tô julgando porque é uma banda que eu gosto demais, mas também pode ser essa ideia de que as pessoas hoje em dia perderam um pouco da inocência, né? Então tá muito cínico, o jeito que as pessoas se relacionam, o jeito que as pessoas lidam com as coisas é muito mais direto, muito mais cínico, muito mais objetivo e perdeu um pouco dessa inocência que se tinha na época em que se escutava Yellowcard. Então pode ser essa também uma metáfora um pouquinho mais leve para dizer também que a evolução dos caras também tem a ver com olhar para o passado, com esse olhar também mais ingênuo e poder apreciar um tempo mais inocente. Acho que isso é um paralelo bom para terminar o vídeo de hoje, assim, o acesso à informação e o jeito que a sociedade está hoje não nos deixou mais tranquilos, nos deixou mais agitados, nos deixou mais cínicos, né? A gente tem tanta informação que a gente acha que sabe tudo e às vezes poder olhar as coisas com um olhar mais inocente pode nos fazer bem. Então é uma mensagem boa. Não preciso ficar decepcionado com Yellowcard, né? É uma banda que eu gosto demais, marcou aí a minha juventude, adultez inicial ali, o final da minha adolescência. Então eu acho que é muito bom poder falar deles nos dias de hoje. Assim. Então fico muito surpreso e muito feliz que a Yellowcard está lançando músicas novas. Então tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir uma música para um próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.